Olá pessoal, sou o Jorge Avancini, executivo de marketing, consultor e palestrante. Hoje no nosso segundo programa eu tenho o prazer de trazer Fabiano Veronese. Fabiano, prazer estar aqui, obrigado pelo teu aceito o nosso convite. Fabiano Veronese, um amigo de longa data, e vamos conversar sobre alguns temas palpitantes e que é a área de especialidade do Fabiano, né? Licenciamento de marca, vamos falar sobre franquia, operação de loja, marca própria, material esportivo, né, do material esportivo, porque hoje está numa moda que os clubes devem ter a sua própria marca, produzirem seus próprios uniformes. Vamos ver a opinião do Veronese, que já tem mais de 20 anos no mercado. Falar rapidamente um pouquinho sobre ti, né, Veronese? Gaúcho aqui de Porto Alegre, tem 49 anos, formado em administração, negócio e marketing pela Fadergs. É um dos pioneiros do licenciamento de marca de clubes de futebol no Rio Grande do Sul e no Brasil. Começou lá em 94. Desde 94 ele já cuida da área de licenciamento de marcas do Grêmio Futebol Porto Alegrense. É sócio fundador da Fama, empresa especializada em licenciamento e franquia de marcas. Foi gerente regional da Rediba para a região sul do Brasil. Trabalhou com Real Madrid, Milan, Chelsea para licenciamento no Brasil. Trabalhou também com artistas, eu não sabia esse teu lado, com Beyoncé e com Iron Maiden. Isso, vai falar um pouquinho para nós depois disso. E atualmente ele está comandando um projeto que eu vou deixar aqui para o final, com suspense, que é uma novidade, mas com certeza vocês vão gostar, porque o Veronese está cuidando da imagem, da parte de licenciamento de um grande ídolo de todos nós. Veronese, fala um pouquinho dessa tua larga história, a gente já se conhece de longa data, né? Eu, particularmente, aqui também tenho quase o mesmo tempo que tu no futebol, tenho a possibilidade de ter convivido ao longo desses 20 anos aí todo o sacrifício. Como é que é essa questão de trabalhar com licenciamento de marca com o clube de futebol, cara? Então, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito lisonjeado de poder participar desse grande programa. Tenho acompanhado teus conteúdos aí desde o início e eu acho que é de fundamental importância para quem quer se profissionalizar. Precisamos de gente capacitada para vir nos ajudar cada vez mais a fazer o nosso mercado diferente. É um mercado que tem muito espaço, né? A gente só precisa se preparar. Enfim, a minha história, né, Avancini, começou no licenciamento lá em 94, né? E foi um dos pioneiros, com certeza, a abrir o programa de licenciamento de marcas de clube de futebol. Comecei com o Grêmio, tive a oportunidade também de trabalhar com o Internacional. Foi um grande momento. Na década de 90, tive a oportunidade de trabalhar nas duas frentes, né? E mostrou realmente a grande força que tem esse segmento. Eu considero que os dois clubes gaúchos, né, Inter e Grêmio, foram os pioneiros, eu acho, nesse formato de licenciamento que o Brasil tem hoje. Ou eu estou enganado nisso? Não, está completamente correto. Começou aqui, né? Começou de loja, de começou aqui, a venda, de licenciamento. Começou aqui e é, sem dúvida, referência nacional. E até para quem vem de fora, muitas vezes quer entender qual é o ambiente que nós temos aqui, essa função dessa rivalidade toda que nós vivemos, que potencializa comercialmente a venda de produtos. Sem dúvida. Muitas empresas, às vezes multinacionais, elas encontram no Grêmio e no Internacional uma forma de fazer laboratório de lançamento de produtos e vem nos buscar para desenvolver de licenciamento. Eu me lembro que na época áurea de licenciamento, lá no final dos anos 90, 2000, eu acho que os dois chegaram a ter quase que 80 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul inteiro, né? Foi um ápice realmente do número de lojas. Aí houve um entendimento, uma iniciativa por parte do clube de terceirizar essa gestão, né? Uhum. E a gente nota que, por um motivo ou outro, acabou não mantendo aquele mesmo gás do potencial de abrir as lojas, por talvez algum erro na gestão dessas empresas que foram contratadas, acabou dando uma encolhida de novo, mas está voltando de novo com toda a força. E nesse teu período todo, Fabiano, como é que tu avalia esse processo de licenciamento de marca, né? Eu acho que nós vivemos agora uma realidade pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, que passou essa euforia que todos no Brasil acreditavam que
né, ia gerar muitos negócios e acabou não gerando, gerou conta, né, pagar aí as obras, os estádios que estão parados e tal. E claro, com a recessão que o Brasil vem vivendo, isso acaba impactando os clubes. Como é que tu sente isso hoje? Que caminho tem que se tomar? Também depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das lojas, né? Vamos falar sobre essa, eu não sei se seria um modismo ou veio para ficar a questão da marca própria, que também afeta no licenciamento, né? Afeta diretamente, né? A gente está falando do mercado de licenciamento, do mercado mais ou menos de 18 bilhões de reais de venda no varejo. Nossa, isso a gente está falando de 600 marcas que concorrem nesse nicho. Quando eu falo isso, eu falo que Grêmio, tanto internacional, fala dessas duas forças que nós temos aqui, elas concorrem com grandes players desse segmento. A gente briga com Disney, a gente briga com Warner Brothers, a gente briga com 20th Century Fox, que tem Simpsons, que tem marcas de filmes, Star Wars, etc. e por aí vai. Que tem uma filosofia de trabalhar com licenciamento há muitos anos. Que tem uma estrutura, uma indústria, né? Literalmente. Né? E como eu tive a oportunidade, na época que eu representei aqui o Milan e o Chelsea, durante 2 ou 3 anos aproximadamente, a visão deles e a cultura é bem diferente da nossa, né? O departamento de marketing desses clubes tem perto de 50 pessoas. Então, eles têm uma visão profissionalizada de alto nível. Eles têm um cara especialista de retail, de varejo, tem um cara especialista de rede social, eles têm um cara especialista de desenvolvimento de produto, eles têm um designer de produto dentro do clube. E isso guinda eles a um outro nível. E como é que tu compara o nível deles, já que tu convivesse com o Real Madrid, com o Milan, com o Chelsea, em relação aos clubes brasileiros? Porque eu que já estive lá do outro lado, né, fui dirigente do clube, fui executivo, o grande problema é a continuidade, né, cada vez que troca uma gestão. Eu imagino que para ti, como um parceiro do clube, são projetos que às vezes dependem de tempo para maturar, né? Como é que tu consegue trabalhar e como é que eles lá na Europa gerenciam? Porque também, embora lá alguns clubes têm donos, né, mas enfim, também tem situações de troca de gestão, de diretoria. Como é que é a grande diferença? A nossa peculiaridade aqui, pela experiência que eu tenho nesses anos todos, me mostra que essa volatilidade de comandos, ela atinge muitas vezes um planejamento bem desenhado que vem de uma transição para outra. Muitas vezes o que vem para assumir naquele momento, ele também tem uma ideia boa. Então acaba que muitas vezes ele aplica aquela ideia para dar sequência e tal. Então por isso, no nosso ambiente aqui, vamos dizer assim que é meio tradicional, vou usar esse termo, dar essas paradas e retomar. Mas isso é ruim para a organização, para o clube, ou ruim para os fornecedores, né? Sem dúvida, altera todo o processo, toda a cadeia sofre com isso, né? Lá não, lá eles têm um programa flat, mude ou não mude a gestão de conselho, de presidência, etc. O programa deles tem que atingir as metas que eles desenharam e que foi aprovada dentro do Mas se não fosse essa instabilidade nossa, né, em função dos clubes brasileiros das eleições, tu diria que nós estamos muito atrasados na parte técnica, na parte profissional em relação a eles? Sem dúvida. Muito atrasado. O que te chamou mais atenção lá? Eu acho que é justamente esse processo de muitas vezes você ter que mudar de rota um planejamento e ter que começar novamente. Todo o processo que tu já transitou, tu está na estrada, no meio da viagem e de repente tu volta o carro lá no início para retomar tudo de novo. E isso repetidas vezes ao longo de décadas, porque vai trocando as gestões. E se perde muito dinheiro. Né? E se perde. Ou se deixa de ganhar, né? Que loucura. Marca própria ou material esportivo? Veronese, presidente de um clube aqui no Brasil, de um clube médio ou grande, né? E agora esse modismo aí que começou lá no Norte e Nordeste, Paysandu, com o Remo, depois Fortaleza, aqui no Sul, Caxias, Juventude, e agora eu considero o grande teste desse modelo, embora eu tenha sempre defendido nos clubes que eu passei, tanto no Bahia quanto no Inter, adotar esse modelo, né? Nós vamos ter o Bahia com marca própria e o Curitiba também anunciou uma marca própria, né? Clubes que têm capilaridade, torcedores espalhados aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Como é que tu vê esse momento aí e o que tu diria para os dirigentes de clube, enfim, os executivos de clube que estão nos olhando e que está aí essa moda aí de indo para a marca própria? É um grande desafio, né? É um desafio que coloca em xeque, vamos dizer assim, a competência de quem vai tocar esse negócio, porque tu está mexendo com uma estrutura que tem muitas empresas que estão aí há 50, 30, 40, 50 anos e não consegue ter um grau de capilaridade, muitas vezes, para atingir um volume de venda que ela espera. Isso demora muito tempo, demanda muito tempo. A força da marca ela é importantíssima nesse processo de capilaridade. Então esse é o grande desafio, é tu fazer compensar de não ter uma marca de peso
que vai te dar a resposta no momento da venda, que o teu representante chega no varejo para vender o produto e tu vai vender, que marca é essa? A minha marca é a LL. Mas eu nunca ouvi falar na marca LL. Não, mas essa é a nova marca do clube tal. Vamos usar como exemplo o Curitiba, por exemplo. É diferente desse Curitiba chegar lá com uma marca da Adidas, por exemplo, uma marca da Nike. O peso e a facilidade de venda nesse processo, nesse ambiente, ela reduz sensivelmente a facilidade para ele. Porém, tem o outro lado da moeda, que a margem de ganho do clube pode aumentar nesse lançamento da marca própria. O que quer dizer, o share dele de participação, de ganho, da lucratividade dele pode aumentar sensivelmente. Aí é o pulo do gato, mas ele tem que fazer com pessoas competentes. Tem que criar uma rede preparada para fazer esse projeto. Perfeito, mas eu também concordo com isso, sempre defendi isso, mas na realidade não tem um processo aí de, talvez, de uma transição do que você sair de uma marca tradicional, de uma marca já consolidada no mercado e você dar um salto para um novo modelo, considerando que eu vou ter 2 anos na minha gestão pela frente, eu consigo, talvez, nesse período, passar isso para o torcedor, passar isso para os nossos consumidores dos clubes, né? Enfim, os fãs, né? Porque tem muito risco, né? Na minha opinião, o risco altíssimo e, na minha opinião, não consegue fazer em 2 anos. Não consegue criar um programa de desenvolvimento de marca em 2 anos. A marca, muitas vezes, precisa, às vezes, até de uma década para chegar num ponto de equilíbrio, né? De maturação, para poder atingir todo esse... E de um trabalho continuado, né? De uma trabalho continuado, com um objetivo fixo e com as metas todas desenhadas e todos os departamentos do clube, né, vamos dizer assim, estando de acordo com aquele processo. Eu vou te jogar um tijolo quente agora, uma pergunta, né? Porque eu sempre, embora seja um defensor da marca própria, sempre recomendei, como eu falei isso, quando eu estava no Inter, na época nós estávamos na transição da Reebok para a Nike, e agora, recentemente, quando eu estava no Bahia, que a gente ia fazer a transição da Penalty, que acabou depois vindo a Umbro, que já não está mais, eu sugeri, na época, para as diretorias que a gente caminhasse para a marca própria. Mas um trabalho mais, né, se organizando a estrutura, planejando, para que quando você entrasse, tu não tivesse que ir lá na frente te arrepender, que me parece que aconteceu com o Santos, isso no ano passado. O Santos foi para uma tentativa não bem de marca própria, mista, né, com o pessoal da capa, e depois recuou e agora foi para a Umbro. O tijolo quente que eu sempre digo é o seguinte, né, Veronese? Se isso é tão bom, por que os clubes da Europa, principalmente tu que trabalhou com grandes marcas, não adotaram marca própria, o caso do Chelsea, do Milan ou até mesmo do Real Madrid? Eu acho que a grande explicação disso é justamente de quando você tem uma marca aliada e tem um universo de torcedores como tem esses clubes grandes que a gente fala, que são milhões de torcedores, e aí você tem uma marca que ela dá prestígio à camisa, ela agrega, isso é histórico. A gente não tem, muito pouco na história, os clubes se lançando solo no projeto de lançamento de fardamentos, sem marca de fornecedor de material esportivo. Isso é tradicional aqui. Então, ao longo da história, sempre houve fornecedores de material esportivo. Então, quando o cara vai comprar uma camisa, o cara que curte muito, ele vai lá comprar uma camisa do Inter, por exemplo, ele curte também que é a Nike que fornece. Lá no Grêmio ele curte que é a Umbro, ele gosta daquilo. Né? Tem uma história, tem todo por trás todo um ambiente que coloca eles num outro patamar. E para o clube atingir isso, ele vai ter que se organizar nesse sentido, entendeu? Isso eu acho precisa de tempo e continuidade. Precisa de tempo e continuidade e investimento, precisa ter budget. O clube de futebol ele precisa destinar budget para o departamento de marketing. Exatamente. No Brasil, lamentavelmente, os clubes, né, o pessoal trabalha com o conceito de caixa único, né? O dinheiro entra todo, né? Você ainda não tem, são poucos talvez, eu acho que pouquíssimos clubes devem ter orçamento por áreas, né? E as áreas não menos favorecidas, como eu digo, que aí que é o caso do futebol, ele absorve a verba toda, né? Ou quase toda. Então, para as demais áreas, né, você tem que acabar sempre a cada ação, a cada projeto e tentar convencer que ele é um bom para conseguir verba e colocar no ar. E sem verba é difícil de... A gente consegue fazer milagre aqui no Brasil, mas também chega um momento que acaba. Né? Quer ver um comparativo rápido, só para a gente entender esse negócio de marca própria? Lembra que anos atrás o Carrefour, essas grandes redes de supermercados, Zafari, foi um modismo, né? Foi um grande modismo, hoje a gente não vê mais. Não tem mais. Por que não vê mais? E tem a essência e aí explica isso. É mais ou menos similar com o que a gente está falando. Legal. Mas eu queria ver contigo, né, pedir para o pessoal da produção largar um material que tu me mandou e depois eu quero saber dessa novidade aí. Com esse cara, pelo menos ele é meu ídolo, né? Roda aí, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou aqui com o Veronese, que é nosso parceiro, representa a marca Fittipaldi, representa a minha imagem. Eu tenho muita confiança
com o background que ele tem, com a experiência que ele tem no mundo do esporte, também criar projetos que vão beneficiar todos. Eu acho que é um campo muito bacana que a gente tem pela frente. Estamos juntos. Estamos juntos, isso aí. Tem muito campo para trabalhar, né, Emerson? E eu fico muito feliz, muito contente e mantenho o meu entusiasmo em alta e espero trazer excelentes resultados para que a gente possa brindar em muito breve muitos contratos que estão por vir aí. Se Deus quiser, vamos estar juntos aí. Um grande abraço, obrigado. Como é que é essa aí, meu? Pô, Emerson Fittipaldi, cara, o meu grande ídolo, né? Eu me lembro com um adolescente, 14, 15 anos, ele indo para a Europa, começando na Fórmula 1, primeiro bicampeão brasileiro de Fórmula 1, foi o cara que nos abriu a Fórmula 1, né? O automobilismo de alta performance, de alta tecnologia para nós. Como é que esse projeto conta para nós aí, cara? Então, acabou que há uns 2 anos atrás é sabido e notório que ele teve um problema aqui no Brasil, né? E eu estava em casa assistindo o Fantástico. E eu me lembro quando ele faz a declaração que ele tinha falido. Isso, ele faz aquela declaração e disse que ia... Muita coragem, muita coragem. Muita coragem, ele é um cara muito honesto, ele é um cara super do bem, um carisma, é um homem que tem muita fé, né? E eu olhando aquilo, eu disse assim, tem alguma coisa errada nisso, não pode estar assim. E imediatamente fiz contato com o escritório dele em São Paulo, me apresentei, falei com o assessor dele, que era um alemão que estava lá, chamado Stefan. Foi muito difícil no início, eu levei uns 4 meses para conseguir falar com ele. Imagino. Ele mora em Miami, né? Ele está morando em Miami ainda? Está morando em Miami. E aí marcaram essa reunião, eu estive lá. E hoje faz 2 anos que nós estamos trabalhando junto, já com uma série de contratos em andamento. E tu estás responsável só pelo Brasil ou tu está pegando global? Global. Global. O que envolve esse trabalho que tu está desenvolvendo? É o licenciamento da marca dele? Hoje a Fama é responsável por todo o processo de agenciamento da questão dele de direitos de appearance, que a gente chama, que é ele participar de evento, dar palestras, e também a questão do licenciamento. Então eu tenho no escritório isso separado, legal. São 2 pessoas que cuidam diferente dessas contas, e o licenciamento eu mesmo trato direto, porque esse eu gosto de vender. Eu sempre digo assim, além de a gente ter um ídolo, um precursor, foi precursor no automobilismo brasileiro, e o primeiro brasileiro a ganhar a Fórmula Indy lá fora. Também tem isso. E tem isso, Bida Indy e tudo. Também trouxe a Fórmula Indy para o Brasil. Trouxe a Indy para o Brasil. Né? Tem rua em Miami com o nome dele, a Fittipaldi Street. Tem um autódromo no México com o nome dele. E, enfim, é muito forte na América do Sul inteira. E isso nos dá a possibilidade de fazer um trabalho de divulgação. E tu trouxe uma novidade aí. Está ali do teu lado ali? Mostra aí para o nosso pessoal. Então, esse é um dos nossos licenciados, né? A Taurus, um grande parceiro, que é proprietário da marca San Marino, que é líder na venda de capacetes para motociclistas, e a gente resolveu lançar essa peça alusiva à época do Emerson, tem um conceito meio vintage, então eu faço questão de trazer isso, te entregar. Muito obrigado. Né? Aqui autografado pelo Emerson, né? E me conta o seguinte, Fabiano, que o povo sempre quer saber, né? Como é que é o Emerson, cara, no dia a dia? Obrigado. Vai para a minha galeria de troféus lá. Por favor, é uma honra. Quem sabe um dia eu sorteio para a turma aqui, né? Mas isso eu falo, a Taurus com certeza vai nos mandar uma unidade para para a gente sortear, isso. Legal. Essa fica para ti. Tu estava me contando nos bastidores aqui um pouco, né, da determinação, porque o Emerson, ele sempre foi um precursor, né? Ele foi o primeiro aí para a Fórmula 1, abriu o mercado, aí vários brasileiros foram, né? Piquet, né? Rubinho, Ayrton e todos os outros. Ele foi para a Fórmula Indy. Foi o primeiro cara que, junto com o irmão, o Wilsinho, né, a montar uma equipe brasileira com o Copersucar. Foi uma loucura para a época. Foi uma loucura, com um apoio, acho que da Embraer na época. Isso. Né? E é um cara, como tu falaste, teve altos e baixos, teve aquela coragem há 2 anos atrás de ir para a televisão falar de uma situação financeira, quando todo mundo achava que ele estava nadando em dinheiro, né? E ele, naquele seu jeito humilde, eu não conheço ele pessoalmente, mas me dá aquela sensação de ser um cara extremamente humilde. Uhum. E como é que é com ele? Né? Eu estava falando aí dos netos que estão correndo, do filho mais novo que está correndo. Fala um pouco, que a turma quer saber os bastidores também. Como é que é conviver com o Emerson, cara? Então, conviver com o Emerson primeiro que é um privilégio, né? Uma honra para mim. E eu sempre fui muito admirador dele, do carisma dele. Ele é um cara que tem um carisma natural, né? E tudo que tu pede para ele fazer, para gravar, de improviso, ele está sempre pronto. Um cara trabalhador, é um trabalhador. A hora que chama ele pega o avião, vem para o Brasil trabalhar, vai para o México, vai para a Argentina, qualquer lugar do mundo. Está sempre disponível.
E, então, isso facilita muito o meu trabalho, né? Porque, Avancini, tu é da área de marketing, e o que eu vou te falar aqui é uma sacada que poucas empresas enxergam. O Fittipaldi é uma marca que fala. Ele está aqui vivo para contar a história. Exatamente. E com muita história para contar. E com muita história para contar. Então, posso falar para ti aqui em primeira mão, a gente tem um projeto com a Kia agora, ele vai lançar o carro da Kia, né? Isso no Salão do Automóvel em São Paulo? Ele lançou já no Super Bowl, que foi a maior audiência do esporte mundial, do Super Bowl, ele pilotou o Stinger lá. Né? Esse carro está vindo para o Brasil agora. E vai ser lançado pelo Brasil, pela Kia Brasil. E ele é o cara desse projeto. E me diz uma coisa, Veronese, a gente que mexe também com futebol, e também tu mexeu com artistas, né? A grande dificuldade que eu tinha no futebol era fazer que os jogadores, as grandes estrelas do clube, usassem os equipamentos, os materiais, né, os produtos licenciados. Como é que é com o Emerson, cara? Então, ele tem consciência da importância? Tem consciência, é super proativo nisso. Ele usa muito as redes sociais dele, que é super qualificada. Tu vê, ele tem seguidores em todas as esferas, tanto desde político, grandes narradores da TV brasileira, ex-pilotos, todo mundo segue o cara. O cara é um ídolo. É um ídolo. Então isso facilita muito o meu trabalho. Eu só estou fazendo uma coisa que talvez ninguém tinha percebido ainda, que é justamente fazer um planejamento da marca para colocar à disposição das empresas. Com muita história. Legal, legal. E qual é a ideia? Esses produtos, os nossos telespectadores aqui, enfim, o pessoal que nos acompanha nas redes, eles vão encontrar onde? Vai ter lojas próprias da marca do Emerson? Qual é o teu projeto? Ou vai ser isso no varejo em geral? Esse programa é um programa de licenciamento tradicional. A gente faz o licenciamento com a San Marino distribui com a máquina e equipe de vendas, porque já tem todos os pontos no Brasil. A gente tem um projeto agora que acabou de ser assinado, que é na linha de Car Care, que vai ser feito pelo Grupo Martins, lá de Uberlândia, que tem o maior banco de dados de pontos de vendas do Brasil, são mais de 300 mil pontos. Então, é aquela história básica que no licenciamento a gente precisa procurar, Avancini, que tu conhece bem. Capilaridade, capacidade de entrar no ponto de venda e de colocar o produto no ponto de venda. Que é básico, está naquela página lá do livro lá do Philip Kotler, os 4 P's do marketing que é obrigado a respeitar. E aquilo ali é uma lei. Tu sabe que nessa até porque nós estamos chegando no final do programa, teríamos aqui assunto para mais tempo, e eu quero que ainda uma deixinha para tu falar um pouco de Beyoncé e Iron Maiden, como é que foi. Mas sabe que nós, uma época no Inter, tu acompanhou, a gente licenciou muito a parte de alimentos. Né? Nós tínhamos erva mate, ração para cachorro, tínhamos queijo ralado, salgadinhos. Lá na Bahia eu fiz salgadinho. E a grande dificuldade, apesar de ter, principalmente, eu sempre trago o exemplo da ração para cachorro, que fazia parte de um programa que era o Pet Colorado, né? Que a gente tinha de levar o teu mascote para dentro do clube. O fabricante, infelizmente, apesar de toda a qualidade da embalagem, de todo o material desenvolvido, ele não conseguiu penetrar nas grandes redes. E aí o produto acabou tendo dificuldade e não rodando. É como tu falasse ali no início do nosso programa, né? Às vezes as pessoas acham, né, Veronese, que basta eu ter a marca forte para me licenciar de um grande clube e que os meus problemas acabaram e eu vou ficar rico. Não só o fabricante de material, mas também os lojistas, né? Que vai lá conseguir uma concessão de licença de franquia da loja e acha que vai ficar bilionário, vai ficar rico vendendo marca. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu vou citar até o nome dessa empresa porque eu acho que merece. Nós temos um grande case aqui no sul do Brasil, que é a Grandene. Ela tem um portfólio de quase 30 marcas licenciadas. Só que é o seguinte, ela tem a fórmula e faz o beabá todo que tem que ser feito com relação ao processo, desde o processo fabril até o momento de chegar no ponto de distribuição o produto. Tem que ser respeitado todo esse processo, investimento em comunicação, material de merchandising, convenção com representantes. Mobilizar a força de venda. O trabalho é igual, né? Só que agora tu tem uma dose de, vamos dizer assim, mais potente, que é o valor da marca, que vai empurrar mais o produto. Mas tem que ter o trabalho todo na estrutura de vendas da empresa. Legal. Para finalizar, meu amigo, como é que é trabalhar com grandes estrelas do rock na área de licenciamento? Como é que foi essa experiência? Então, para mim, muito sinceramente, foi bom, foi uma experiência diferente, lidar com uma empresa internacional como a Global Merchandise de Londres, porém frustrante porque eles trabalham num volume de valor absurdo e que é inviável para o Brasil, né? Então, sala de Beyoncé, por exemplo, fazer uma linha de caderno da Beyoncé, os caras falam de $1 milhão de garantia mínima. Isso para o Brasil é impraticável. Ainda não é impraticável. Então foi uma experiência
que a gente teve, eu consegui fazer alguns licenciamentos, poucos, né? Na área de caderno mesmo, a gente fez com a Credeal, né? A linha de Beyoncé, Iron Maiden, né? Mas ele acaba entrando no universo de concorre com outras 600 marcas que estão no mercado. Aí é difícil. Entendeu? Então, acaba caindo até talvez naquela disputa de mercado. Diferente do esporte, né, como o caso do Emerson, ou mesmo os grandes astros do futebol nosso, você acaba tendo um público maior, né? Enquanto que um cantor, ele acaba tendo o seu público-alvo, talvez não seja tão abrangente. Claro, você tem Michael Jackson, Madonna, aí são exceções que pegam um espectro de público maior. Mas eu acho que essa é uma dificuldade também, você pegar uma Beyoncé ou mesmo um Iron Maiden, né, que talvez tenha um público mais restrito e não vai rodar lá no ponto de venda, que é o termo do pessoal de venda, né? Não rodou na prateleira. Né? Exatamente. Não rodou porque, de repente, não deu giro. A turma da Mônica roda mais, né? Vende mais. Né? É uma tradicional, tem um trabalho, tem um escopo tradicional, tem um trabalho muito profissional. Lá no Maurício de Souza eu conheço bem a estrutura deles. E eles, inclusive, têm um braço de ajudar a empresa que não sabe como vender os produtos. Tem muita empresa que tem equipamentos de ponta, produtos legais, tem produtos qualidade, super legais, mas não sabe vender. Não sabe vender. Aí eles ajudam. Legal. Pessoal, infelizmente chegou ao fim, né? Contamos hoje aqui com a presença de Fabiano Veronese. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, né, do nosso segundo programa. Fabiano, como eu falei, já atua na área de licenciamento de marcas esportivas há mais de 20 anos, parceiro aqui, amigo. E se você gostou do programa, curte aqui, né? Passe isso para os seus amigos também, dê seus likes. Fabiano, vamos fazer um brinde. Vamos lá. Né? Muito obrigado. Melhore, que essa área de licenciamento cada vez mais cresça e que a gente possa voltar logo a conversar com novidades. E da mesma forma, te desejo sucesso no programa. Está muito bom, tenho acompanhado. Para mim também é um aprendizado. Legal, vamos lá. Um abraço. Um abraço.